nós fazemos educação junto com a instrução. E nós temos que ter clareza disso. Nós não vamos fazer uma aula de valores. Os valores devem estar na nossa vida, integrados ao nosso modo de ser, na nossa relação com aquele aluno, no respeito a ele. Esse novo paradigma, ele solicita que cada vez mais o profissional professor, eu volto a enfatizar, o profissional professor, esteja preparado para exercer uma prática educativa, que é a essência do trabalho dele. A prática educativa. Uma prática que seja contextualizada, ou seja, que ele saiba onde ele está, com quem ele está, por que ele está, para que ele está. Uma prática atenta às especificidades do momento e da cultura local. Ele tem que ter os trabalhos ligados para ver os movimentos sociais, do que interessa aos adolescentes, às crianças, para poder fazer ganchos com isso e motivá-las para um determinado conhecimento. Ele tem que fazer uma prática atenta ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares. A gente introjeta essas coisas. E a gente age quando a gente pensou sobre isso. Ninguém programa isso. A gente introjeta e age quando a gente pensou e refletiu e teve alguma discussão, alguma possibilidade de discutir essas questões na sua formação. Então, por que a educação é tão importante, a educação escolar? Bom, ela é direito humano, todo mundo sabe, isso está na nossa Constituição, isso está nos documentos internacionais, mas é porque ela permite às pessoas exercerem os outros direitos. Quando nós somos bem instruídos, nós somos capazes de defender os nossos direitos. Se nós não somos bem instruídos, nós somos massa de manobra. Maria vai com as outras. Nós não pensamos por nós mesmos. Nós seguimos o plano. E aí, o direito não se torna direito de todos e de cada um. Se torna um direito de um grupo anónimo. Muito complicado. Então, não há direito humano, de fato, se nós não tivermos o direito, de fato, de uma educação de qualidade. Paulo Freire completa brilhantemente isso daí. Mas esse texto de Paulo Freire, gente, é muito anterior ao texto da Unesco, é de 1969. Nesse texto ele falava, sem conhecimentos básicos, não há possibilidade de interpretar o mundo. Portanto, não há condição de verdadeiro exercício da cidadania. Muitos dos intérpretes de Paulo Freire esqueceram disso. A escola tem que levar o aluno a interpretar o mundo. Interpretar o quê? O quê? Um conhecimento. Não é? O senso comum não basta. É fofoca, é boato, é opinião, mera opinião. Nós precisamos de conhecimentos para interpretar o mundo. Eu preciso de conhecimento para interpretar a importância de preservar a minha saúde e a dos outros. Então, quando nós introduzimos os nossos alunos nas questões da importância da água, os conhecimentos que nós temos sobre a água, né, sobre os rios e tudo mais, nós estamos contribuindo para que ele pense a sua inserção na natureza, no mundo urbano e na sua saúde e na dos outros. É que nós não somos capazes de pensar essas coisas de modo interdisciplinar, porque a nossa formação é disciplinar. Aí eu vou para a ciência e aquele conteúdo. Dou-se em relação com a vida. E dou-se em relação com outras disciplinas que poderiam agregar uma função muito maior para a educação escolar. Então, sem conhecimento básico, gente, ninguém interpreta o mundo. De fato. Na expressão de Agnes Heller, o homem que não tem conhecimento não pensa, ele rumina. Ele rumina, ele não pensa. Então, conhecimento é um dos determinantes das desigualdades sociais. Nós temos grandes desigualdades sociais. Ele é um princípio diferenciador de pessoas. É da nossa
experiência comum. Ele é interessado em pessoas e grupos humanos. Então, nós precisamos fazer com que a escola possa instruir os nossos alunos, levando-os a saber interpretar e formar juízos independentes sobre conhecimentos e informações. Essa é a meta da escola. Ele ser capaz de formar juízos independentes sobre conhecimentos e informações. Formar opinião que não é fofoca. Opinião baseada em razões fundadas em conhecimento. Por isso que é importante ensinar problematizando e não só discussão. Então, a escola é a fonte dos conhecimentos sistematizados. Não tem outra agência que faz isso. Não tem internet que faça isso. Né? Não tem computador que faça isso. O computador é uma coisa morta se ele não for acionado e mobilizado por alguém humano que saiba desenvolver ensino, que tem uma perspectiva de filosofia da educação, das necessidades e condições dos seus alunos. É coisa morta. Né? É coisa, não é ser. A escola opera a seleção dos conhecimentos. Né? Nós falamos que não, que veio de cima, de não sei o quê. Não, o professor lá na sala de aula, ele acaba escolhendo, pulando coisa, trazendo coisa. Certo? Então, ele opera esse conhecimento. Né? E não leva, em geral, em consideração o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos. Nós queremos que alunos de 7 anos aprendam o conjunto dos números, a noção de conjunto. Impossível. Esse aluno jamais vai entender o que os bicos dos 4 é diferente do rabo dos 4. Tudo é fato. Ele ainda não tem o desenvolvimento neurológico para atingir esse raciocínio. Vai confundir. Ele vai decorar, ele tem memória, mas compreender ele não vai. Então, às vezes, a gente quer que o aluno aprenda algumas coisas que ele ainda não tem condição de aprender, porque nós não temos consideração pelo desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos. E aí eu pergunto, quais licenciados têm formação para entender qual é a etapa de desenvolvimento dos seus alunos, considerando inclusive o seu contexto social, familiar, comunitário, de formação e desenvolvimento? Muito difícil. Aí a gente fala que o aluno é duro, que é a família é culpada, que não ajuda. Claro que tem fatores externos na escola, mas nós temos que olhar os fatores internos. O papel da escola é ensinar educando. É garantir as aprendizagens e propiciar o desenvolvimento humano. O humano não nasce feito, gente. O humano, se não tiver mãe e pai que cuidem dele, que alimentem, que agasalhem, ele morre. Não é bicho. E o humano precisa ser educado e ensinado. Então, formar o humano é papel da escola. E no fundo, o que nós fazemos nas escolas? Nós construímos uma civilização. E aí a gente pode olhar e pensar, na minha escola, que civilização que eu estou construindo? Veja, eu falei na minha disciplina. A escola tem que se olhar como todos os professores, têm que se sentir um coletivo, que é uma escola que é situada num determinado bairro, num determinado lugar. A minha escola está formando para que civilização? Então, essa preocupação que hoje nós temos, que é um grande impasse, né, com a educação escolar e com a escola, é que ali nós temos pessoas desenvolvendo relações pedagógicas. E isso depende da formação dos professores, e isso põe novas exigências formativas para esses professores, né, que possam impactar a ação docente. Então, entra em pauta o quê? Preocupações com a melhor qualificação da formação inicial e contínua dos professores, preocupação com o quadro agudo de desigualdades sociais que vivemos. A escola está desafiada a voltar a cumprir com
E são os professores que podem propiciar essa mediação. É gente com gente. O computador não vai fazer essa mediação. O software, por mais bonito que seja, não vai fazer isso. Aperta o botãozinho, traz o botãozinho, pode o bichinho, vem o bichinho, vai para a linha, liga a informação. É gente com gente. E aí é que está uma outra questão. Né? E entra em pauta a formação de quem vai formar, que acaba se tornando essencial nos processos educativos. E a ação docente e as suas práticas educativas é que se tornam a preocupação essencial hoje. Esse é o grande impasse. As práticas educativas. E aí eu quero fazer um esclarecimento. As práticas educativas significativas, elas se enquadram nessas condições. Primeiro, domínio do conhecimento, sim. Sensibilidade cognitiva. O que é isso? Não adianta eu dominar o conhecimento e vomitar do jeito que ele vem. Eu preciso ter sensibilidade para integrar esse conhecimento a outros conhecimentos e a valores e dar sentido a eles. E ter o sentido de onde esses conhecimentos eu vou espalhar com quem. Eu tenho que ter esse radar ligado para entender os meus alunos, senti-los, né? Percebê-los. Conversando com eles, é claro, porque ninguém vai perceber olhando para os olhos da criança. Conversando, participando, fazendo dinâmicas, não é? Capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos e ter e criar atitudes éticas. Este é o significado de práticas educativas que realmente possam ter algum efeito educacional social. São 4 expressões básicas para isso. Crença no projeto de educação. Acho que aqui você falou nisso, você acreditar na educação. Se eu não acredito na educação, eu não posso ser professor. Eu não posso ser professor como o Bico. Eu não posso ser professor só porque eu não achei outro trabalho. Eu preciso me engajar nisso. Né? Crença na capacidade do aluno. Eu tenho que acreditar que aquele aluno, por pior que tenha sido a trajetória de vida e de formação dele, ele vai poder aprender alguma coisa. Posse de um repertório profissional, tanto nos seus fundamentos, como nas suas formas de ação. E posse de cultura geral, porque é importante que eu me integre a uma cultura mais geral e a cultura do meu ambiente, para poder ajudar os meus alunos nesse sentido mais de formação educativa. Então, o eixo das formações, o nó dessas formações é uma concepção de prática educativa. E nós entendemos essas práticas não como tecnicismo, mas como um elemento essencial para a ação pedagógica. Então, o domínio dessas práticas é muito importante. Celestino, analisando o PARFOR, em vários estados, ele acabou discutindo que a estrutura do PARFOR reproduz todos os erros que nós cometemos na licenciatura presencial. Nós pegamos o modelo da licenciatura presencial e fomos no PARFOR. Não funciona. Segundo ele, e eu acho que também não funciona pelo que eu vi. E ele disse que formar professores para a educação básica, ele está se referindo a professores que já estão na educação básica, é preciso tomar a educação básica como objeto preferencial de estudo. Eu preciso conhecer a educação básica. Eu ensinar a alfabetizar sem nunca ter entrado numa sala de aula, convivido com crianças e visto como é que realmente funciona a leitura e a escrita dessas crianças, eu estou fazendo abstração. Eu preciso experimentar. Nossa área não é uma área científica pura, racional. Ela é uma arte. É ciência com arte. E aí que está um diferencial muito grande. Né? Ao tomar a educação básica como a essência para pensar a formação de professores, nós temos que considerar os valores que explicitam o sentido da vida humana, ou seja, os direitos de inserção,
desta população nos bens sociais e culturais. Então, nós temos que mudar o quê? Mudar a nossa concepção de prática e de teoria. Tem que mudar. Temos que superar os sentidos usuais que nós atribuímos à prática. De que maneira? A prática pedagógica é formas de ação com seus fundamentos. Ela não é só prática, não é modelo, não é técnica. Ela é uma prática, ela é praxis. Porque eu estou me relacionando, é uma relação pedagógica. Eu tenho que envolver o outro. O drama do professor, aliás, é esse. Porque o trabalho dele depende do outro. Ele sozinho não faz nada. Portanto, eu tenho que ter fundamentos para as minhas práticas, para as minhas formas de ação. Portanto, é fazer pensando, com pensar fazendo. Saber fazer e por que fazer. Nós precisamos de uma praxeologia, que envolve uma filosofia social de ação educacional, que envolve fundamentos psicobiosociais integrados nessa filosofia e que envolve criar métodos de ação que possam me orientar nas minhas práticas. É uma praxeologia. A Nilda Alves, analisando uma experiência interessante, diferente, que a Universidade Federal Fluminense fez nos anos 90 em Angra dos Reis, onde eles criaram um curso de formação de professores totalmente diferente do que existia, só para os professores da rede municipal de Angra dos Reis. Durou 4 anos, formou todo mundo, o curso acabou, era um curso especial. Ela analisando, ela disse o seguinte: é preciso, eles partiam do eixo deles, eram as práticas pedagógicas na escola. Daí derivava a sociologia da educação, daí derivava a antropologia cultural, daí derivava metodologias de ensino, mas a prática pedagógica era o eixo. É preciso assumir que a prática é espaço-tempo de surgimento de conhecimentos vitais. Conhecimento não vem só das abstrações, ele vem do impacto com a realidade da sua problematização. Né? Não é só um momento de reprodução. É, portanto,